Apostila, a hora da apostila. Eu quero que você abra na página 66 e 67. Coloca a data de hoje que nós vamos conversar um pouquinho. Lembra que a gente falou sobre os tipos de moradia? A gente fez até o nosso acampamento, foi muito divertido, montamos a nossa própria tenda e foi muito legal. Então vamos relembrar um pouquinho da história que a gente já estudou. A chegada dos dinossauros e a extinção deles, né, no planeta Terra, que teve duas hipóteses, ou pelo vulcão ou por o asteroide, né? Então, depois de tudo isso, veio a chegada do homem. A primeira moradia do homem foi as cavernas, lembra? Que eles nem sabiam falar, eles registravam tudo nas rochas, através de desenhos, que eram as pinturas rupestres. Depois do descobrimento do fogo, o homem conseguiu se proteger dos animais e da natureza também, do frio que ele passava. Ele começou a comer carninha e legumes cozidos, e consumindo mais carne, ele adquiriu mais proteína e a sua inteligência foi evoluindo. Com a sua evolução, ele começou a migrar de um lugar para o outro, porque agora ele tinha fogo, ele era mais inteligente. Ele começou a se comunicar, e nessa comunicação e com essa inteligência, ele começou a migrar de um lugar para o outro e foi fixando moradia. Aí ele ficava num tempo num lugar, construía a sua tenda, a sua barraca, ou a sua, como fala, ai, ou na caverna, e ele ficava por um tempo. Aí depois ele descobriu que dava para plantar, que quando a sementinha caía na terra, ela nascia, e ele podia esperar um tempo e colher. Depois que ele aprendeu a plantar e colher o seu próprio alimento, ele começou a domesticar os animais para poder consumir. Olha que legal. Então ele foi montando as suas aldeias, suas pequenas aldeias, depois com o tempo foi virando cidades, até chegar nos dias de hoje. Assim como a inteligência do homem foi evoluindo, as suas construções também, né? Então ele usava materiais da natureza, como palha, madeira, barro, e ele foi descobrindo outros materiais, como ferro, cimento, e as suas construções foram evoluindo até chegar nos dias de hoje e formando de pequenas aldeias grandes cidades. Eles foram se organizando, tendo disciplina e gerando regras, porque assim, na nossa cidade é muito grande, mora muita gente e tem um montão de regras. Por isso que tem o prefeito, tem o vereador, e depois no nosso estado tem o governador. E quem manda no governador? O presidente. Então tem que ser tudo organizado para uma comunidade funcionar. Por exemplo, a tia Karine mora na vila, na Coab Cris. Aqui é tudo organizadinho, ó, tudo organizadinho. Então nós vivemos em comunidade, mas cada um na sua casa, mas nós temos que respeitar os nossos vizinhos. Por exemplo, não ficar com som alto, não jogar sujeira na frente da casa do vizinho. Tem um monte de regras que nós temos que saber para conviver bem com as outras pessoas, em harmonia, né? Nem sempre o que eu gosto é bom para o outro. Então, a gente aprende a viver em sociedade quando respeita o próximo, né? Então, vamos ver aqui na apostila vários tipos de comunidade, de cidades. E outra coisa, a maneira de viver e o formato dessas casas depende muito da cultura de cada povo. Por exemplo, as casas na Alemanha têm um formato totalmente diferente das casas do Brasil. Nos Estados Unidos, a maioria das casas são feitas de madeira, né? Eles têm toda uma cultura, né? Os japoneses, os formatos das casas deles são diferentes, né? Aqui no Brasil, por exemplo, quem mora nas regiões perto de rios como a Amazônia, as casas são feitas de palafita. Por quê? A maioria mora perto do rio, eles são chamados de ribeirinhos. E eles vivem lá e vivem da pesca. Então, eles constroem suas casas dentro dos rios. Tudo isso a tia vai mandar o vídeo para vocês conhecerem. Tipos de moradia, né? Para vocês ficarem interagidos com tudo isso, entendeu? Então, essas palafitas são casas bem no alto,
com as suas palafitas, com os pés lá no fundo do rio, porque quando a água do rio sobe, não inundam as casas. É muito legal. Nós também temos as moradias das pessoas que não têm condições financeiras, que são chamadas de favelas. Muitas delas são chamadas de barracos, porque são construídas com resto de papelão ou madeira. O nosso Brasil, o nosso mundo, tem uma diversidade de moradias e uma diferença também de dinheiro, de vida, né? Tem pessoas mais ricas que moram em mansões, tem pessoas mais pobres que moram em barracos. Infelizmente, não é só uma realidade do Brasil, é do Brasil e do mundo. E a gente tem que aprender a agradecer a Deus todos os dias, que a mamãe e o papai trabalham, que você estuda numa escola boa e tem uma casa confortável, principalmente quando chove e faz frio. Agradeça a Deus que você tem um lar seguro, quentinho. Olha que legal. E tem gente que não tem, mora na rua. Mas vamos lá ver a apostila, depois a gente conversa mais. Vamos lá. Transformando o jeito de viver. O que essas imagens mostram? Mostram várias cidades, cada uma à sua maneira, né? Ou comunidades também. Estes lugares são parecidos? Vamos ver, o que você acha? Eles são parecidos? Eu acho que eles são parecidos porque dentro desses lugares moram pessoas, cada uma à sua maneira e com a sua cultura, né? Será que vivem pessoas nesses lugares? Como podemos saber? Como a gente pode saber que moram pessoas? Porque aqui tem casas, tem carros, né? Ó, tem pessoas. Vamos lá. Algum desses lugares parece com o lugar onde você mora? Eu particularmente acho que esse é mais parecido. Porque, ó, esse aqui parece mais com a cidade de São Paulo, as grandes metrópoles, né? Aqui na nossa cidade não tem praia, então tchau bacalhau, não é? Aqui, na minha cidade não tem essa torre, essa igreja assim. Aqui são aldeias indígenas, né? Aqui em Tupã tem, mas não é o lugar que a gente mora, é uma aldeia, é uma reserva indígena, né? Aqui também, em Tupã, não tem uma cidade perto de um rio. Os rios que tem aqui são distantes, a gente tem que pegar a estrada para ir, entendeu? Então eu acho que é mais parecido com essa, eu acho. Será que existe algo em comum em todos esses lugares? Sim, pessoas que compartilham experiências, vivências. Tem sim, tia Karine, isso aí. A gente já conversou bastante sobre tipos de moradia, né? Eu acho que deu para entender um pouquinho. Agora a tia vai mandar um vídeo para vocês, tá bom? Sobre tipos de moradia e junto um exercício, ok? Esse exercício pode fazer no caderninho ou na folhinha. Da apostila é esse conteúdo mais os exercícios que a tia vai mandar por vídeo, ok? Amanhã a gente vai montar uma oca juntos, tá? Então você já pode separar um papel cartolina ou uma folhinha de papel que a tia Karine e vocês vão fazer juntos uma oca e uma aldeia. Vai ser muito legal, tá bom? Então aguarda aí que já vem a apostila, a hora da apostila 2, que são os exercícios e os vídeos de hoje, ok? Treinar, memorizar e aprender sempre. Tchau, bacalhau, até daqui a pouco.